Meus amores, é uma boa tarde, né? E vou soltar para vocês aqui. Meus amores, era algo que eu tinha para falar com vocês. Glória a Deus. É Mateus, Mateus. Hum, Glória a Deus, ainda bem que tá aqui. Meus amores, olha, glória a Deus. Cadê Jesus? Meus amores, olha, é sobre o jugo de Jesus. Vocês já escutaram essa parábola? É Jesus, ó, falando. Ó, e naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graça ao Pai, graça dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos meninos. Vocês entenderam? Que Deus ocultou as coisas dos sábios e dos inteligentes, entendeu? Por quê? Porque ele deu a nós, os filhos dele, entendeu? Por quê? Por que que nosso pai fez isso e Jesus agradeceu, entendeu? Porque ele fez isso, entendeu? Por nós. Então, se meu pai sempre cuidando de nós, mesmo assim, distante, né? Que o céu é o trono do meu pai. Meu pai, na hora dessa, está no céu. O espírito dele está aqui na terra, né? Então, mas assim mesmo ele está no nosso meio, cuidando de nós, se preocupando nos mínimos detalhes de nós. E mais algo que eu vou chamar a atenção de vocês: Jesus está voltando. Vocês se alertem. Jesus não apareceu para mim em sonho em vão, não. Jesus apareceu para mim em sonho porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Todo vídeo meu eu vou falar isso para vocês. Eu tive o sonho do arrebatamento. Eu solto no meus vídeos o sonho do arrebatamento. Vocês têm que escutar, vocês têm que assistir e ouvir o que é que eu estou falando para vocês. Jesus apareceu para mim, me mostrando algo que vai acontecer. Jesus apareceu para mim em cima das nuvens, junto com os anjos. E quando eu olhei eu estava na porta da minha casa. Quando eu olhei, eu já estava lá no meio da rua, suspensa do chão, olhando para o meio da rua. E eu vi olhando para o meio da rua, a rua estava rachada, com a rachadura aberta. Eu olhei para o cemitério, aquelas pessoas estavam subindo ao encontro de Jesus. O que é isso? Arrebatamento. O arrebatamento. Jesus está levando as pessoas. Jesus vai levar as pessoas. Será um arrebatamento. Jesus levando as pessoas. Então, por que que Jesus fez isso? Porque Jesus já está próximo de voltar. Por que que Jesus fez isso? Para alertar vocês. Será que vocês não estão vendo o que está acontecendo em redor do mundo, não? Está passando no jornal, está passando em todo canto, vocês ainda estão dormindo. Cuidado, cuidado. Presta atenção. É tempo de arrependimento e se converter a Jesus. Entendeu, meus amores? É isso que eu tenho para falar para vocês. Bora lá pro outro versículo. Eu li só um. Ó. Sim, ó Pai, porque assim te aprouvi. Todas as coisas que todas as coisas me foram entregue por meu Pai e ninguém conhece ninguém conhece o Filho senão o Pai e se ninguém conhece o Filho senão o Filho. Meus amores, eu confundi tudo, né? Mas vocês sabem. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, entendeu? Ó, e aquele a quem o Filho o quer se revelar. Igualmente, Jesus se revelou para mim. Jesus apareceu para mim por quê? Por que que Jesus se revelou para mim? Porque eu vi Jesus completo dos pés à cabeça. Homem lindo, maravilhoso, homem que eu amo. Por que que Jesus se manifestou para mim? Porque Jesus já está próximo de voltar. Jesus está alertando vocês da volta dele. E também Jesus está alertando vocês para vocês se converter dos maus caminhos e voltar para ele enquanto ainda há tempo. Antes da vinda dele. E se vocês ficarem, vocês vão sofrer. E vocês não vão sofrer pouco, não. Vão sofrer muito. Vocês vão chorar, vocês vão se angustiar, né?
Mas Jesus já levantou pessoas e ainda está levantando mais ainda. Jesus disse, no versículo que eu postei para vocês, ele diz que a gente rogai a ele para que ele mande ceifeiro para a sua seara. E nós estamos pedindo, eu estou pedindo a ele. Eu estou pedindo ao meu pai pessoas para me ajudar a levar, semear a palavra de Deus. Entendeu, meus amores? Meus amores, entreguei a vocês, tá bom? Agora vamos para outro. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Vou para outra aqui. É Lucas. Antônio Castro. Olha, se vocês não confessarem Jesus, de modo, maneira nenhuma, vocês entram no reino de Deus. Eu não vou dizer assim, vou ficar pregando aqui de riqueza, de outras coisas, não. Eu vou pregar das coisas principais que Jesus quer que eu pregue. De quê? Salvação. Jesus morreu lá na cruz do Calvário para me dar salvação, para te dar salvação. Entendeu? A minha riqueza, a minha salvação, eu encontro tudo isso em Jesus. Então, assim, eu não estou aqui para pregar prosperidade, não. Se vocês estiverem pensando nisso, vocês estão enganados. Tô não. Eu não vou pregar prosperidade. Eu vou pregar, assim, cura para vocês. Cura de espírito, cura de saúde. Mas o mais principal, a salvação. Porque foi isso que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Entendeu, meus amores? E outra coisa, vocês se arrepender e se voltar para Ele. Para esse tempo, o sinal é Jesus. Ó, mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Se vocês negarem Jesus aqui na terra, quando você estiver perante a Jesus lá no céu, vocês vão ser negados do mesmo jeito. Vou até mostrar aqui nas Santas Escrituras. Olha o que é que Jesus vai dizer para vocês. Vocês negou Jesus aqui, não foi na terra? Não quer saber de Jesus, quer saber de sacrifício, quer saber de estar nas igrejas? Olha o que é que Jesus vai te dizer, ó. Porque tu negou o sacrifício que Jesus fez por ti na cruz do Calvário. E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Isso aqui vocês vão ouvir da boca de Jesus Cristo. Por quê? Porque não aceitaram o sacrifício de Jesus. Por quê? Porque não caminharam com ele. Não se batizaram. Então, como é que tu quer estar no céu se tu não comeu do corpo? Que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem come do meu corpo, bebe do meu sangue, nunca morrerá. Passará da morte para a vida. Como é que tu quer estar no céu junto com meu pai, junto com Jesus, se tu não colheu o sacrifício do filho dele? É isso aí. Então, assim, meus amores, escuta não de todo mundo, menos de Jesus. E principalmente, Jesus chegando para te dizer assim, ó, dizendo desse jeito aqui, ó. E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Esse aqui não é só por descrente, não. Isso aqui também é justamente por crentes. Principalmente aqueles pastores, né, que andam fazendo o que quer, aquelas ovelhas que andam fazendo o que quer, vocês vigiam. Jesus vai contra vocês. Vigia, é tempo de vigilância. Qualquer momento o nosso Salvador pode chegar, qualquer momento o meu noivo pode chegar nas nuvens, no céu, para vir nos buscar. Ele vem buscar a sua noiva. Por que vocês não estão esperando por ele? Eu estou esperando por Jesus. Qualquer momento que ele chegar, eu vou, mas ele. Nessa terra aqui eu não fico. Então, se meus amores, se vigia os teus caminhos com o nosso Salvador, Jesus Cristo, o meu Pai, o meu Rei, meu Senhor. Então, se, meus amores, olha, se rende, se rende aos pés de Jesus Cristo, entendeu? Se rende aos pés de Jesus Cristo. Meus amores, ó, a gente pode receber um não, a gente pode a gente pode se render ao homem maravilhoso Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Porque Jesus Cristo tem o quê? Vida eterna. Ele tem o quê? Um caminho para nos guiar ao nosso Pai. Por que deixar Jesus Cristo? Por causa de quê? Por causa das amizades? Por causa desse mundo que não tem nada a oferecer? Hum? Deixa Jesus por essas coisas. E aí? Essas coisas vão te levar aonde? Essas coisas não te levam a canto nenhum. O único que pode te conduzir ao Pai, vocês abandonam, que é quem? Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, eu abandono tudo, menos Jesus Cristo. E eu também posso ser abandonada por todos. E eu me seguro em Jesus Cristo, menos por Jesus Cristo. Pensou eu ter rios e rios de amizade, de coisas que não convêm, e a presença
principal de Jesus Cristo, essa eu deixei de lado, essa eu me afastei. Não, de maneira nenhuma. Eu afasto, eu evito todas, menos ele. Menos ele. Eu quero ter intimidade e quero caminhar juntinho com ele do meu lado. Igualmente tem nesse versículo. Caminharei junto contigo. Invisível, mas está caminhando. Para mim, o importante é ele estar caminhando. Está invisível, tá onde eu também vou ficar. Então, assim, o importante é esse, meus amores. O importante é esse. Quem é que não sabe que a gente vamos sair dessa vida? Todo mundo sabe que um dia nós morreremos. E depois do que está acontecendo, a natureza está nos mostrando algo que vai acontecer e não vai custar muito. Não vai custar muito a acontecer. Jesus está voltando. Jesus apareceu para mim em sonho, porque Jesus está mostrando a vocês da volta dele, que ele está voltando. Jesus se manifestou para mim em sonho, não foi só uma vez, não, foi 7 vezes. E eu conto o sonho para vocês. Contei o sonho do sacrifício de Jesus, que Jesus apareceu igualzinho ele estava na cruz do Calvário. Jesus apareceu daquele jeito. Na hora que eu vi ele, eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou, eu me acordei. Então, aí Jesus vinha descendo uma rua por cima da calçada. O que é que isso quer dizer? Jesus estava abandonado no evangelho. Jesus abandonado no evangelho. Então, assim, meus amores, por isso que eu falo para vocês. Isso não é tempo de você ter 2 senhores na igreja. Só existe caminho para um senhor. As pessoas querem saber de riqueza. A tua riqueza é Deus. A tua riqueza é Jesus Cristo. A minha riqueza é o meu Pai, o Deus de Israel. Ele é o meu tesouro. Então, eu sou rica. Mas não aqui nessa terra, lá no meu Pai, lá no céu, com a presença dele. A presença dele já é o suficiente, é a minha riqueza, a presença do meu Pai e a companhia de Jesus Cristo. 2 presenças maravilhosas. Então, eu tenho tudo. Por quê? Porque eu tenho o meu Pai e tenho Jesus Cristo. Deles eu jamais desisto. Então, meus amores, é o que eu tenho para dizer para vocês. Riqueza aqui na terra é passageira. A vida também é passageira, daqui nada nós levamos. Se apega a Deus, se apega a Jesus, esquece essas coisas. O foco é pregar o evangelho e o foco é a vinda de Jesus. Jesus está voltando. Olha os sinais, olha aí o que está acontecendo em redor do mundo. Os jornais estão pronunciando o que está acontecendo em redor do mundo. Não se preocupa não, que logo acontece no Brasil. Não vai custar muito não para acontecer no Brasil. Vai acontecer agora no Brasil. Está acontecendo por fora? Agora vai acontecer no Brasil. Por que vai acontecer no Brasil? Porque está escrito no livro de Apocalipse que tem que acontecer. E não vai acontecer só num canto, vai acontecer mundial. Em canto já aconteceu, em outro canto aconteceu. Agora vai ser a nossa vez. Então, meus amores, eu dou uma boa tarde a vocês. Espero que vocês aceitem Jesus, caminhem com Jesus para quando chegar nesse dia, nós saímos daqui direto para a glória de Deus. Conhecer Jesus Cristo, estar perto do nosso Pai. E uma boa tarde, eu amo vocês, Jesus ama vocês.